Tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas são divididas em dois grupos, liberais e progressistas. Tendência liberal surgiu na década do descobrimento do Brasil. O objetivo era preparar o aluno para a sociedade, sem a preocupação de mudar a sociedade. É dividida em 4 tipos. 1. Tradicional. 2. Renovada progressivista, ou pragmatista. 3. Tecnicista. 4. Renomada não diretiva. 1. Tradicional. Conservadora, durou 500 anos, e usava métodos da pedagogia jesuíta, ou seja, transmissão de conhecimento. O receptor, aluno, era passivo, ou seja, não havia debates, discussões, ou reflexões sobre qualquer assunto. A metodologia de ensino usada era a repetição exaustiva, até que o aluno decorasse todo o conteúdo, e não era avaliado se o aluno de fato sabia o significado de tudo que ele havia decorado. Destaque Herbart. Relação aluno-professor, é vertical, o professor é autoritário. É conteudista, só se preocupa em passar o conteúdo. A metodologia é a aula expositiva. O foco é o conhecimento intelectual e moral. É chamada de educação bancária. O professor simplesmente deposita seus conhecimentos nos alunos. É baseado no castigo, que é aplicado como metodologia para a aprendizagem, e na meritocracia, o aluno tem que fazer por merecer. 2. Renovada progressivista, ou pragmatista. Surgiu na década de 20, na Escola Nova, e se estendeu até a década de 70. Nesse período, houve o Manifesto dos Pioneiros em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, e se tratava de um documento escrito por 26 educadores, com o título A Reconstrução Educacional no Brasil, ao Povo e ao Governo. Circulou em âmbito nacional com finalidade de oferecer diretrizes para uma política de educação. Porém, essa tendência pedagógica só ganhou força na década de 80. Foi do final do século XIX até o início do século XX. O principal método utilizado era aprender a aprender. Era voltado à autoaprendizagem. Destaque para Jean Piaget, Anísio Teixeiras, Maria Montessori e Dewey. O professor é um auxiliar. O aluno é o centro, é ativo no processo. A metodologia usada são as pesquisas e as descobertas. Faz-se problematização incentivada. O foco é aprender a aprender. O aprender fazendo. O aluno faz uma autoaprendizagem. Nesse período, houve o Manifesto dos Pioneiros e o surgimento da Escola Nova. Escola Nova. A Escola Nova trazia a ideia de construir um ambiente escolar, com objetos pequenos, para que a criança tivesse domínio deles. Mesas, cadeiras e estantes do tamanho acessível. Destaque: Roger Cousinet. O método de projetos foi sistematizado e classificado em 4 grupos: grupo de produção, consumo, resolução de problemas e aperfeiçoamento de alguma técnica. Destaque: Ovidio de Crowley. Foi criado o centro de interesses, onde a criança desenvolvia a observação, associação e expressão. Alguns desses centros eram a família, o universo, o mundo vegetal, mundo animal, etc. Destaque: Maria Montessori. Também foi desenvolvido um método de trabalho por equipes. Propôs que o mobiliário escolar fosse desprendido do chão, para que os alunos pudessem rapidamente formar grupos e ficar um de frente para o outro. Destaque: William Heard Kilpatrick. 3. Renovada não diretiva. Surgiu no final da década de 20 a 70, final do século XIX ao 20, logo após a pedagogia renovada progressivista. O professor não ensinava diretamente, mas auxiliava o aluno na aprendizagem. O foco era nas questões psicológicas e emocionais dos alunos. Questões psicológicas eram levadas em conta na hora da aprendizagem, que por sua vez, era voltada a treinamentos. O professor é um facilitador que não ensina diretamente, mas auxilia. O aluno é o centro que busca a autorrealização. O método utilizado é o relacionamento interpessoal e social. O foco é voltado para o desenvolvimento pessoal, as questões psicológicas e emocionais para a formação de atitude proativo. Destaque: Carl Rogers. 4. Tecnicista. Surgiu na década de 60 a 70. Foi criado, devido à demanda das fábricas e indústrias,
e tinha o objetivo de oferecer mão de obra. A metodologia de ensino tinha um percurso pré-definido, com passo a passo, treinamento de técnicas, e procurava treinar operários eficientes. Era basicamente o Senai de hoje. Destaque: Skinner e Bloom. O professor é um administrador. O aluno é um ser proativo. O método é a introdução programada. O foco é a eficiência e a produtividade. O objetivo é formar mão de obra para o mercado de trabalho. A técnica é mais importante que o conteúdo. A educação é um recurso tecnológico. A abordagem do conteúdo é sistemática e subsequente. A prática é burocrática. O currículo não é flexível. A aula é controlada e dirigida somente pelo professor. O percurso é definido passo a passo. É um treinamento. Foi inspirado no behaviorismo. A Lei 5.540/68 é um marco do tecnicismo. Tendência progressista. Surgiu na década de 60, com base marxista, visa a transformação social, o contrário da tendência liberal. É dividida em 3 partes. 1. Libertadora, ou freiriana devido a Paulo Freire. 2. Libertária. 3. Crítico social de conteúdos. 1. Libertadora, ou freiriana. É baseada no diálogo, e valoriza os saberes do aluno. Usada como ato educativo e político, com o intuito de despertar o senso crítico questionador dos alunos. Destaque: Paulo Freire. O professor é um animador. O aluno é criativo, participativo. O método usado são temas geradores. O foco é a conscientização, transformação, e a autogestão pedagógica. Trabalha problemática crítica, questiona a realidade social, política, econômica e cultural para a transformação. Trabalha com temas e palavras geradoras. A aula é por meio de diálogo crítico. Valoriza os saberes do aluno. Foi motivada pelo fim da ditadura militar. 2. Libertária, associada ao anarquismo, anti-autoritarismo, não aceita o poder que o Estado exerce sobre o povo. Destaque: Fernete Miguel Arroio. O professor é um orientador. O aluno é crítico participativo. O método é a convivência grupal. O foco é participação crítica, e a autogestão pedagógica. Os alunos ficam livres na sala de aula para se locomover. O tratamento com os alunos é informal. Professores e alunos ficam no mesmo patamar decisório. É associado ao anarquismo que é anti-autoritarismo, defende que a sociedade não deve ter nenhuma forma de autoridade. 3. Crítico social de conteúdos, ou sociocrítica, ou sociocultural, ou socio-histórico-cultural. Trabalha como arma de mudança. Questiona se o conteúdo traz mudança no aluno. Destaque: José Carlos Libânio, Snyders, e Saviani. O professor é um mediador. O aluno é o agente transformador. O método é a análise crítica. O foco é o conteúdo vivo, indissociável da realidade. Os conteúdos são armas de mudança. Questiona o motivo de estudar o conteúdo. Questiona se o conteúdo proporcionará mudança na vida do aluno. É feita contextualização curricular com análise crítica. Faz uma reavaliação do conteúdo. Faz abordagem socio-interacionista de Vygotsky, que também é conhecido como histórico-cultural. Trata-se de vincular o desenvolvimento humano ao contexto curricular. Ou seja, o desenvolvimento acontece do meio social para individual. É baseado nos educadores, Manacorda, Snyders, Marx, Makarenko etc. Surgiu ao mesmo tempo que a pedagogia libertadora. Assegura a formação social e política. Dentro dessa tendência, surgiram histórico-crítico ou pedagogia histórico-crítica de Saviani. Histórico-cultural. Materialismo. Teorias hegemônicas, formas de manter a sociedade tal como era, que são das tendências liberais. Destaque para os jesuítas, e Herbart. História crítica de Saviani. Tem as mesmas ideias e metodologias da pedagogia dialética de Godot, mas Saviani fez algumas alterações e preferiu chamar de histórico-crítica. Está em constante transformação, e não é fechada. Tem como base a pedagogia histórico-cultural. O aprendizado é pela interação com o outro, e com os elementos culturais, levando em consideração a realidade econômica e sociocultural do aluno. Foca o ensino na reflexão que consequentemente
se torna um ato transformador na realidade dos alunos, uma vez que esclarece a importância que cada um tem na construção da história. Também é conhecida pela sigla PHC, Pedagogia Histórico-Crítica. É uma das teorias mais complexas por envolver todo o ensino no aspecto social, intelectual e cognitivo. Trabalha com a prática social dos estudantes e a instrumentação teórica e problemática de assuntos. Saviani utilizou os mesmos autores que Libânio, criador da pedagogia crítico-social de conteúdos, usou: Manacorda, Snyders, Marx, Makarenko. Também tem como base o materialismo histórico dialético, que caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Isto é, trata-se de descobrir pelo movimento do pensamento as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens em sociedade através da história. Essa psicologia, materialismo histórico dialético, é a base da teoria marxista, e Marx é um dos principais teóricos que Saviani se inspirou para desenvolver a pedagogia histórico-crítica. Marx acreditava que o desenvolvimento se dá de fora para dentro, ou seja, a sociedade historicamente modificada atua na forma do indivíduo pensar. O materialismo histórico dialético que inspirou Marx, e consequentemente inspirou Saviani, dá importância ao conteúdo, mas não é conteudista, pois dá importância à realidade do aluno, e o aluno é ativo no processo de aprendizagem. Voltando à pedagogia histórica crítica de Saviani, ela introduz os elementos teoria e prática na vida social dos alunos. Isso é chamada de catarse-síntese. As etapas da sua metodologia são: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Saviani também criou as teorias hegemônicas e contra-hegemônicas. Teorias contra-hegemônicas. Buscava transformar a sociedade através da educação, que são as tendências progressistas. Se dividiu em 4. 1. Pedagogia histórico-crítico, Saviani. 2. Pedagogia popular, libertadora, Paulo Freire. 3. Pedagogia pela prática, libertária,